Eu pensei que eu estava sozinho aqui. Bom dia para você que está aí através do Facebook. Hoje eu quero falar de um assunto muito desagradável, mas que é muito importante para a nossa vida espiritual, até porque para a nossa vida espiritual se fortalecer. Tem alguma coisa aí, volume alto junto comigo. Tira o teu volume, por favor. Até porque para a nossa vida espiritual se fortalecer, é imprescindível que a gente viva, passe, mas não fiquemos deprimidos, porque isso não é Deus nos abandonando. Atualmente existe um tremendo equívoco e ignorância sobre a vida genuinamente cristã, a vida com Deus. Infelizmente, tem quem diga e precisa ser calado que a vida genuinamente cristã, vida com Deus, é câmera, luz, ação, festas, alegrias, mar de rosas, muita prosperidade, muita liberdade para fazer o que quer, quando e como quer. E esta não é a vida genuinamente cristã. Você está entendendo isso? Se você está vivendo da maneira que você quer, fazendo o que você quer, você não está vivendo a vida genuinamente cristã. Vê se você pode falar isso para quem está ao seu lado. Se você está vivendo como você quer, você faz o que você quer, você não está vivendo a vida genuinamente cristã. Até porque a Bíblia está cheia de conselhos que nós precisamos nos submeter, que nós precisamos suportar, que nós precisamos obedecer. Gente, eu gostaria de fazer um monte de coisas que são reprovadas na palavra de Deus, mas é a minha carne, é meu coração, é a minha mente. Infelizmente, tem quem diga e precisa ser calado que a vida genuinamente cristã, vida com Deus, não há adversidade, nem tribulação, nem perplexidade, nem perseguição, nem tampouco abatimento. Meu Deus, isso é uma mentira. Quem aqui não fica abatido? Quem aqui não está abatido com tantas coisas acontecendo? Quem aqui não se sente atribulado por algum problema familiar? Quem aqui não se sente perplexo de ouvir as notícias que esse país está produzindo e está sendo uma vergonha para nós lá fora? Quem aqui não se sente ou não foi ainda perseguido por um patrão, por um vizinho, ou por qualquer coisa que seja? Infelizmente, tem quem diga e precisa ser calado que a vida genuinamente cristã, vida com Deus, fala assim, vida com Deus, vida com Deus. Não há humilhação, nem fome, nem escassez, nem privações, nem perigos. E olha, eu estou falando de coisas que têm um respaldo na palavra de Deus e vou mostrar isso para vocês. Infelizmente, tem quem diga e precisa ser calado que a vida genuinamente cristã, vida com Deus, o cristão não sofre, não adoece, não se entristece, não fica desempregado, não passa pelos momentos de perda e de frustração. Infelizmente, tem quem diga e diz, sem nenhum entendimento e conhecimento bíblico, espiritual e teológico, que deserto é somente lugar de reprovados, de pecadores impenitentes, lugar onde o diabo leva pessoas que Deus abandonou. Isso não é verdade. O diabo não leva ninguém ao deserto. E isso eu vou provar na palavra de Deus. O pior não é ter quem diga, mas ter quem acredita. Aí é que é o pior de tudo. E eu peço em nome de Jesus, que você que me ouve, que você que me acompanha já há algum tempo, e eu tenho alguns seguidores de muitos anos, eu gostaria que você não acreditasse mais em coisas que não podem ser provadas através da palavra de Deus.
Fala para quem está ao seu lado, está se olhando nos olhos. Olha, não acredite em nada, em ninguém, que não é provado na palavra de Deus. Eu tenho alguns textos aqui que eu quero ler, e quero ler bem devagar, para a gente pensar, meditar, para a gente não ser enganado como muita gente está sendo enganada neste mundo. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês é João capítulo 16, versículo 33. João 16, versículo 33. Vamos ficar em pé, nós que estamos aqui, só para a leitura desse primeiro texto, em reverência à palavra do Senhor. João 16, versículo 33. Acharam? Amém. Diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz no mundo, mas eu venci o mundo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vamos sentar. Sabe quem falou isso aqui? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus está dizendo que estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Ora, Jesus tem falou de muitas coisas boas, maravilhosas, mas Jesus nunca escondeu a verdade, até porque Ele é a verdade. E Ele disse: vos tenho dito todas estas coisas para que tenhais paz em mim. A verdade produz paz no nosso coração. Até aquela verdade dura, cruel, aquela verdade que nos faz chorar, que pensamos até em desistir. Esta verdade, apesar de nos trazer tristeza, ela produz paz ao nosso coração. Você entende isso? Aí Jesus diz assim: no mundo passais por aflições. E aí eu pergunto a estas pessoas que desconhecem a palavra, em que mundo elas estão vivendo? Nós estamos vivendo num mundo de corrupção, nós estamos vivendo num mundo que falta amor, nós estamos vivendo num mundo em que a guerra acontece dentro da própria casa, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno. Então, qual o mundo que a gente está vivendo? Eu estou vivendo nesse mundo que o Senhor falou aqui, nesse mundo em que eu passo por aflições, mas eu não posso desistir. Fala para quem está falando: você não pode desistir, mesmo em meio a tantas aflições. E se você quer conhecer ou quer ver uma pessoa, como é que a pessoa reage no meio de aflições, de deserto, você está olhando para uma agora. Então, estas coisas disse Jesus: vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não está dizendo aqui que nós vamos vencer o mundo, até porque para vencer o mundo tem que estar nele, mas ele dá a chave da coisa: eu venci o mundo. Se você está em Cristo, você vencerá o mundo. Amém? Então a chave é em onde você está, em quem você está, e isso é o que faz a diferença. Eu quero outro texto, 2 Coríntios, quero apresentar outro texto, 2 Coríntios 4, versículo 7. Sempre quando alguém apresentar alguma coisa para você, faça igual a igreja em Bereia, os bereanos. Eles, quando o apóstolo Paulo falava, ele falou assim: onde está escrito isso? Então você precisa ter a Bíblia como a tua referência, como o manual da tua vida. Ah, mas o fulano de tal é um ungido. Ora, muitos ungidos podem cair, muitos ungidos podem se equivocar. Então, 2 Coríntios, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Olha o que este homem de Deus escreveu para esta igreja que estava passando por dificuldades, perseguições, e ele estava vendo que algumas pessoas estavam desanimando e esfriando na fé. Olha o que ele escreve. Acharam? Amém. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que
a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha o que ele diz: em tudo somos atribulados, porém não. Então eu quero dizer para você, com base na palavra de Deus, que nós somos atribulados sim, mas não vivemos angustiados. Angústia é uma doença na alma. Angústia mexe com o nosso humor. Mas ele continua: perplexos, porém Não desanimados. o desânimo é o fim de tudo. Se você se sentir desanimado, levante, vai, lava o rosto, dá um chute na parede para você acordar, porque você não pode viver desanimado. Mas ele continua: o quê? Perseguidos, porém não desamparados. Somos perseguidos por tudo, por todos, mas não somos desamparados pelo Senhor. Você pode falar aleluia? Aleluia. Aí ele diz assim: abatidos. Porém não destruídos. O abatimento não é o fim. O abatimento é que fulano fez isso. Você fica abatido. Mas isso não destrói você. Amém. Abatimento não significa que você está destruído. Amém. A tribulação não significa angústia. Perplexidade não significa desânimo. E perseguição não significa que você está desamparado. Amém. Mas o apóstolo Paulo continua no versículo 10: levando sempre no corpo as alegrias, as coisas boas, a vida de Jesus. Ou morrer de Jesus. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que tenham a sua vida, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Então, se a gente não morrer para nascer, a vida de Jesus não se manifestará em nós. Porque a vida de Jesus, olha que coisa bonita, a vida de Jesus não se manifesta em pessoas mortas dos seus delitos e pecados. Nós temos que morrer e nascer de novo para Ele, para a vida dele se manifestar em nós. Amém? Amém. Continuando o texto, versículo 11, o que ele diz? Porque nós que somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Então presta atenção: se o mundo ama você, você não está vivendo em Cristo Jesus. Porque ele está dizendo: porque nós que vivemos em Cristo somos sempre entregues a morte por causa de Jesus, para que tenham a vida de Jesus manifeste em nossa carne mortal. Isso é a palavra do apóstolo Paulo para a igreja dos Coríntios. A igreja dos Coríntios era uma igreja muito problemática, como existem igrejas problemáticas hoje, e nem por isso deixam de ser igrejas do Senhor Jesus. Mas veja o que ele falou para os filipenses, capítulo 4, versículo 12. Filipenses 4, versículo 12. Você aí que está no Facebook, acompanhe com a Bíblia aí. Se você está com a Bíblia aberta, começa a mandar o coraçãozinho aí, o sinal de curtir, porque isso agrada a Deus quando a gente está debruçado sobre a palavra dele, na palavra dele. Amém? Amém. Filipenses capítulo 4, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Porque o que eu acho tão incrível é que muita gente está acreditando em homens de Deus que parecem super-heróis. Homens de Deus que descartaram do dicionário da realidade a tribulação, a perplexidade, o abatimento. Estão parecendo querem mostrar uma coisa que não é realidade, não existe. O próprio Senhor Jesus chorou, ele suou gotas de sangue. Por que será isso? Veja o que Paulo falou:
capítulo 4 de Filipenses, versículo 12. Acharam? Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, Já tenho experiência. tanto de Fartura como, de fome. assim de abundância como, De escassez. tudo posso. Naquele que me fortalece. Aí usam esse texto para dizer, falar das coisas maravilhosas que existe na vida cristã, mas não é 100% na vida cristã as coisas boas. Quem aqui hoje está triste? Tem alguma coisa que está lhe deixando triste? Olha só, eu estou. E muito. Agora, você quer mais um texto? 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Olha o que o apóstolo Pedro, meu xará, olha o que esse homem falou para a igreja de Jerusalém. Primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Esse texto não estava no meu esboço, por isso que eu estou abrindo essa Bíblia aqui. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Poxa, bispo, o senhor só está falando de coisa triste? Eu estou falando da palavra de Deus. Estou falando de uma realidade que a gente precisa encarar. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Acharam? Amém. Olha o que o apóstolo escreveu à igreja de Jerusalém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a Provados. como se Alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo. E a pessoa, os apóstolos só falam de tristeza, de perda, de derrota. Eu prefiro confiar nos que escreveram este livro na inspiração do Espírito do que na palavra de muita gente aí que só está falando aleluia, glória a Deus e coisas maravilhosas. Versículo 13. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois co-participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, olha o que ele está dizendo? bem-aventurados sois. Porque sobre vós, Repousa o Espírito da glória e de Deus. aí ele dá um conselho no versículo 15: não sofra, porém, nenhum de vós como Assassino. ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não, antes glorifique a Deus com esse nome. Então, eu quero nessa manhã, sabe, dar uma palavra de encorajamento para você que está passando por dificuldades. Quero dar uma palavra bíblica, teológica para você, que às vezes fica ouvindo tanto testemunho e você pensa que Deus te abandonou, que Deus te jogou no inferno. Não, não. Quero dizer para você que Deus nunca saiu do controle. Amém. Eu quero dizer para você que muitas vezes nós passamos por situações não por nossa própria culpa. Não vai da gente pessoas irrepreensíveis. Muitas vezes sofremos por causa da falta de amor, do egoísmo. Muitas vezes nós não temos nem como nos defender. Preste atenção aqui. A palavra de Deus e o deserto que eu, Pedro, estou há 12 anos mais ou menos vivendo, parece contraditório, mas estas duas coisas
palavra e o deserto que eu estou vivendo estão me enriquecendo. Amém. Com alguns ensinamentos. Eu quero dizer para você, preste atenção no que eu vou falar, porque a experiência de uma pessoa comum, normal, real, de carne e sangue, que crê em Deus, crê que Jesus nasceu de uma Virgem Santíssima, Amém. crê que Ele virá buscar aqueles que foram salvos por Ele. Primeiro ensinamento: não desista da vida porque você está no deserto. Fala isso para quem está ao seu lado. E olha que coisa doida eu vou falar. Não veja o deserto como uma coisa ruim. Fala isso para quem está ao seu lado. Sabe por quê? Por causa destes ensinamentos que eu estou aprendendo. Primeiro, eu estou aprendendo, gente, que deserto é lugar de tribulação, deserto é lugar de medo, mas o deserto é lugar de temor a Deus, deserto é lugar de decepção, desilusão, frustração, sonhos não realizados, deserto é lugar de expectativas, de definição e indefinição, vontade de desistir de tudo. Deserto também é lugar de necessidades básicas, onde tudo é muito mais difícil. Deserto também é muito mais que uma escola da vida. Deserto é uma arena de guerra. Deserto é onde a gente senta para chorar, onde a alma se sente insegura, onde os ventos sopram com uma força tamanha que faz a gente se apavorar. Mas olha, deserto é o único lugar, vê se você pode falar isso comigo em voz alta. Deserto é o único lugar onde aprendemos a viver da fé e pela fé. Por isso, nos encontramos em certos desertos. E olha, deserto não sabemos quanto tempo vai levar. Israel passou 40 anos no deserto. Jesus passou 40 dias no deserto. Eu estou há 12 anos no deserto. E estou falando isso hoje, nesta manhã, porque eu tenho recebido algumas mensagens, alguns pedidos de conselho de muita gente que está dizendo assim: eu acho que Deus não tem amor por mim. E descobrindo que essas pessoas estão vivendo semelhantemente a mim, a Paulo, a Jesus, a Israel, a Josué e Caleb. Fala para quem está ao seu lado. Deserto é o lugar onde aprendemos a viver da fé e pela fé. Segundo ensinamento: o deserto tem me revelado os que são apenas colegas. Sabia disso? É só no deserto que você sabe quem é colega. É no deserto que os traidores disfarçados de amigos são desmascarados. Olha que coisa bonita. Quantas pessoas você tinha na sua lista de amigos? Mas não eram, não são. Quantos que você pensava, isso é a minha vida, e eram meus amigos? Não eram, eram colegas. Neste deserto que estou vivendo, apareceram curiosos que duvidam da minha fé e da minha comunhão com Deus. Quando você está no deserto, essas pessoas começam a duvidar da sua fé, a duvidar que você tem uma comunhão com Deus, porque se você tivesse fé e se você tivesse comunhão com Deus, você não estaria aí. e ficam na expectativa de uma total e irreversível derrota sua.
que não vai acontecer. Fala para quem está falando. Se o fato de você estar no deserto, não faz de você um derrotado. E eu vou provar isso. Nesse deserto, gente, que estou vivendo, Pedro Bittencourt, também apareceram aqueles que só dizem, conta comigo, ou precisando de alguma coisa, fala comigo. Isso é colega, tá? Para deixar claro, assim, quando você estava lá, eu te ajudei. Como que me ajudou? Me deixou numa tremenda saia justa. É isso que me deixou. E olha, eu tenho aprendido. Fala para quem está ao seu lado. Este deserto nos faz conhecer os verdadeiros amigos. Amém? Então, deserto é ou não é importante? Eu tinha um monte de gente que eu pensava que eram meus amigos. Eu fui chamado de pai, eu fui chamado de amigo por tanta gente. Aí o deserto eu precisei ir para ele, não que eu quisesse ir, eu não queria ir, eu não queria estar. Mas o nosso Deus, que me ama muito e que ama você também, falou, vamos fazer um passeio. E me pegou pela mão e me levou e me trouxe a este lugar. E aí eu pensava que Beltrano e Ciclano eram meus amigos? Não, eram meus colegas. Não querem meu mal. Falaram para mim assim, conta comigo. Precisando de alguma coisa, fala comigo. Mas os amigos falaram assim, os amigos fazem assim. Isso aqui é para você. Olha, eu estou fazendo isso por você. Está entendendo, gente? Então fala para quem está ao seu lado. Não deteste o deserto, mesmo que ele não seja agradável, porque ele não é agradável, mas ele é o lugar onde você aprende a viver pela fé e começa a conhecer um monte de gente. Você sabia que colega não fica com você no deserto, mas os amigos não deixam de estar contigo no deserto. Amém. A minha lista de amigos caiu assim vertiginosamente. É muito triste? É triste. Mas eu prefiro viver com a dura realidade do que a falsa impressão de que é isso, que eu tenho uma coisa maior. Não. Terceiro ensinamento. Neste deserto, eu conheci duas pessoas de verdade. A primeira é eu. Tá? Hoje eu sei como eu vou reagir, como eu reajo em determinadas situações. Hoje eu sei que eu posso amar e ajudar o meu traidor se ele me procurar. Amém. Hoje eu sei disso. Eu não sabia disso. Amém. Hoje eu sei que eu não era o que eu pensava que eu era. Hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu sei que eu não sou aquela pessoa que todo mundo dizia que eu era, porque eu não era. E muitas vezes falaram que eu era, porque pensavam que eu era, mas nem eu sabia que eu não era. Então, eu para entender. Está entendendo? Mas é só no deserto que você vai se conhecer. É só no deserto que você vai ter a oportunidade de experimentar realmente se você ama ou você não ama a Deus. Porque quando você está no deserto, você quer uma solução. E Deus não tem me dado as soluções que eu tenho pedido. E isso não tem me irritado, não tem me deixado com nervos na flor da pele. Muito pelo contrário, porque Jesus disse, a paz tem sido árbitro em meu coração. O deserto é bom ou não é? Não é, mas é. Deu para entender? Deserto não é bom, mas é. Você que está sofrendo porque está no deserto, você que ouviu uma palavra de alguém doido, maluco, antibíblico, anti-espiritual, que não entende nada de teologia, continue vivendo, Deus vai te tirar desse deserto. Amém. A segunda pessoa que eu conheci nesse deserto é o Senhor Deus.
com todos os seus atributos. Sabe que hoje eu sei o que significa misericórdia. Eu não sabia o que era, eu conhecia a definição de misericórdia. E hoje eu sou capaz de ver uma prostituta, uma pessoa na televisão fazendo coisas e eu falo, Senhor, tem misericórdia dela. Amém. Antigamente, quando eu não conhecia Deus de verdade, eu falei, sem vergonha, safado. Porque quando a gente começa a conhecer Deus e saber que Deus é santo e que você não presta e você se conhece porque o deserto apresenta você para você, olha só, o deserto apresenta você para você. E você começa a saber no deserto que você não é esse cara que todo mundo pensa que é. E eu tenho o maior cuidado, eu quero que todo mundo olhe para mim, olha para mim, eu não sou esse cara. Esse cara que todo mundo pensa, esse cara não sou eu. Diferentemente do rei aí que fala. Eu não sou esse cara. Você quer saber qual cara eu sou? Eu sou um cara. Eu pensava que eu conhecia Deus. Mas o deserto em qual ele me levou, me apresentou Deus. Amém. E além do mais, me apresentou a mim mesmo. Amém. Quando Deus falou no meio do deserto, falou assim, bom, e aqui, você vai fazer o quê? Não tenho o que fazer. Só tenho que aprender. Fala, no deserto não tenho o que fazer. Só tenho que aprender. Foi no deserto, gente, que eu aprendi que Deus é tão misericordioso. Mas tão misericordioso, que hoje eu penso 3, 4 vezes antes de falar ou sentenciar alguma coisa contra alguém. Então, no deserto eu aprendi de maneira dura quem são meus amigos. No deserto eu passei e passo por tantos sentimentos como eu descrevi no primeiro ensinamento aqui. No segundo ensinamento eu aprendi no deserto quem são meus amigos. No terceiro eu descobri quem eu sou e quem Deus de verdade é, porque Ele não me jogou aqui e ficou do lado de fora esperando o resultado. Amém. Deus está comigo. Amém. Deus está contigo. Fala isso para quem está falando. Deus está contigo. E não só um Deus sentado no trono, mas todos os seus atributos, como bondade, misericórdia, amor, justiça. Meu Deus, a gente fala tanto em justiça. Quarto ensinamento. Eu aprendi que deserto é lugar onde descobrimos que ninguém é capaz de nos socorrer, entender, ajudar, curar, proteger. Isso é só Deus que pode fazer com a gente no deserto. Entendeu isso? Tem muita gente que está tendo pensamentos sobre mim. Estou usando como exemplo, porque eu não podia trazer aqui o exemplo de outra pessoa no deserto. Não sei como ela aprendeu, o que ela está aprendendo. Eu estou dizendo para vocês o que eu estou aprendendo e quero encorajar e motivar você para não ver o deserto como o final da sua vida. O deserto é uma escola, e não só escola, mas é uma arena de guerra. E você tem que primeiro vencer você. Você tem que ser vencido por você. Você tem que conhecer você. Você tem que conhecer Deus, os atributos de Deus. E eu já estou até rabiscando agora, não apenas por conhecer a definição dos atributos, mas por experimentar os atributos de Deus. Já estou escrevendo sobre este assunto dos atributos de Deus. Então, ninguém pode me ajudar. Uma coisa que eu falei, poxa, me abandonaram. O Senhor disse assim, só eu posso te ajudar. Ninguém vai te tirar daí. Mas isso não significa que os amigos abandonaram. Amém. E aí eu descobri os amigos que não podem
e muitas vezes nem entendem. Às vezes eu recebo pessoas tão queridas, chegam para mim e, sabe, pagam minha pizza, meu almoço e tal, porque estão querendo entender. Olha, hoje eu estou revelando que lá você não vê que eu estou no deserto. Sabe, eu estou no deserto, e nesse deserto, como eu fiquei mais frutífero do que eu era. Você sabia disso? Você fica mais frutífero no deserto. Então eu aprendi, estou aprendendo que o deserto é o lugar onde ninguém é capaz de nos socorrer, entender, ajudar, curar, proteger, como Deus, que somente Deus leva todos ao deserto. E ninguém consegue escapar do deserto se Deus não tirar de lá. Então, durma com esse barulho. E se você quiser, eu vou mostrar para você, não o que estão dizendo por aí. O diabo. Não. É Deus quem leva para o deserto. Quem é crente e quem não é crente. Quem crê e quem não crê. E vou mostrar para você na palavra de Deus. Amém? Você está aí? Então fala assim: estou no deserto. Para aprender quem eu sou, quem é Deus e quem são os meus verdadeiros amigos. Só Deus pode me tirar do deserto. Quinto ensinamento. Meu Deus, a hora foi embora. Deserto é um lugar onde Deus leva pessoas para morrerem lá, por causa da dúvida, desconfiança, incredulidade. E agora eu estou usando Números, capítulo 13, versículo 25, até o capítulo 14, versículo 38. O povo não creu em Deus. O povo não creu nas promessas de Deus. O povo não acreditou que Deus ia cumprir o que falou há séculos. Então Deus sentenciou o povo 40 anos no deserto. Foi Deus quem levou, não foi o diabo. O diabo fez com que o povo duvidasse. Então Deus falou: se vocês não creem em mim, eu vou levá-los para o deserto. E foram 40 anos. É lógico que no deserto o diabo não perde as oportunidades, com a permissão divina, para tentar matar e destruir. E olha, ele tem vencido muita gente boa. E quando as pessoas chegam no deserto e ficam culpando o diabo, ele morre de rir. Ele fica dando gargalhadas. Mas quem leva para o deserto é Deus. É duro, não é isso que eu estou falando? Mas eu também aprendi que o deserto é o lugar onde Deus leva aqueles com fé, credulidade. E agora sabe o que eu estou falando? Josué e Caleb. Creram em Deus. Eu creio em Deus. Mas Deus fez Josué e Caleb irem para o mesmo deserto dos incrédulos. E sabe por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um projeto de ter um povo para si. E no deserto os incrédulos iam morrer. E ia nascer uma nova geração. Então Deus pôs Josué e Caleb dentro do deserto para ensinar a nova geração os atributos de Deus, a bondade de Deus, o amor de Deus, e que podemos vencer todas as coisas quando nós estamos andando com Deus.
creio, acredite no que eu creio, creia no que eu creio, de que além de aprender tudo isso, eu estou num deserto, para poder ensinar uma nova geração, contaminada pela imoralidade, incredulidade, pela ausência, pelo afastamento de Deus, de que Deus tem promessas para as pessoas que creem nele. Amém. E eu só posso fazer isso perto das pessoas que estão juntamente comigo. Ninguém pode me contestar. Você está falando do que não sabe, você não sabe. Eu sei o que é ser traído, eu sei o que é ter doença, eu sei o que é ter uma filha desenganada pelos médicos, eu sei o que é passar escassez, eu sei não ter muitas respostas e soluções, eu sei. Por isso eu sou capacitado para estar num deserto, além de aprender, para ensinar e orientar pessoas que estão desesperadas porque estão no deserto. Você entendeu isso? Em sétimo lugar, sétimo ensinamento. Deserto é o lugar onde Deus leva o seu filho. E eu estou falando de um filho unigênito, para ser tentado pelo diabo. Para que o diabo, e veja só, agora eu estou falando de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o Pai não leva ele para um trono para ficar sentado no palácio. O Pai, diz a palavra de Deus, Mateus capítulo 4, leva Jesus para o deserto, e é bem claro, para ser tentado pelo diabo. Então, gente, deserto é um lugar, é um compartimento em que Deus separou e tirou tudo. Não tem porta de saída, porque Deus, você vai para o deserto para morrer porque você é incrédulo, ou você vai para o deserto porque eu vou usar você para mostrar para os incrédulos que existem gente com fé em mim, e você vai ensinar a uma nova geração que vai sair desses incrédulos, e você vai ser a pessoa de fé para falar para as pessoas que vão ser geradas pelos incrédulos, para elas terem fé. E aí eu vou tirar toda uma nova geração e vou colocar para mostrar para o mundo que eu sou Deus que cumpro todas as minhas promessas. Amém. Jesus foi para lá, gente, para o deserto, sabe para quê? Para que o diabo soubesse quem é o Filho de Deus. Amém. O Pai levou o Filho para o deserto para que o diabo também saiba quem manda aqui. Eu, quando escrevi isso, eu estava pensando naquele jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, quando ele faz um gol, ele é assim. Quem manda aqui sou eu. O diabo está sabendo quem manda aqui. Quem manda aqui é o Senhor Jesus. É o Senhor que foi morto na cruz, mas olha, ele manda tanto que a morte nem conseguiu prendê-lo no sepulcro. Ele está vivo, está reinando sobre todos e sobre tudo, e o diabo sabe disso. Por isso, quando você usa o nome de Jesus, pode falar assim, ó, Jesus, o diabo separa. Ele já não pode fazer mais nada. O diabo sabe que a palavra de Deus, ele não pode mais fazer nada, porque o que Jesus usa no deserto é a palavra de Deus. Por isso que eu iniciei dizendo que a palavra de Deus e o deserto tem me ensinado tantas coisas e me enriquecido muito. E hoje estou muito mais capacitado a pastorear do que há mais de 12 anos. Estou mais capacitado do que há 12 anos atrás. Eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Você está aí? Amém. Então eu creio. Sabe por que eu creio que o deserto acaba? Porque deserto não é lugar de gente com fé morrer. Amém. Mas o deserto é lugar de gente sem fé morrer. Deserto, quem leva é Deus. Você está gostando ou não gostando disso? É o Senhor quem leva.
E sabe o que eu acho interessante? Que Deus é quem marca quem vai sair dali, Rafael. Então, enquanto nós estamos no deserto, e quem está no deserto comigo tem que ser um ser usado pelo Senhor para dizer: nós vamos sair daqui. E essa foi a mensagem de Josué e Caleb: nós vamos sair daqui. E quando alguém chegava para Josué e Caleb e disse: mas fulano não morreu, está todo mundo morrendo, ele está morrendo, quem não vai sair daqui. Mas quem vai sair daqui não morre. Deus tem uma mesa preparada para aqueles que o têm como pastor das suas vidas. Amém? Amém. Eu queria compartilhar isso com vocês. E olha, eu quero dizer uma coisa para todo mundo. Teve alguém, e foi lá do Nordeste que saiu isso: o bispo Pedro está morto. Não está não. Amém. Não está não. O bispo Pedro está vivendo a vida de Deus na sua vida. Amém. Então eu quero dizer para você que o bispo Pedro está aqui na força do Espírito. Nós cantamos essa música hoje, na força do Espírito. Não, hoje nós não cantamos o nosso hino. Não. Na força do amor, na força do Espírito. Amém. Amém? Quando é que isso vai acabar? Não sei. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus me ama. Fala, por que Deus faz isso contigo? Porque Deus te ama, Ele disse. E olha, não queime tuas energias e forças procurando a porta de saída. Use a tua fé para procurar Deus, para conhecer Deus, e para que Deus tire de você todas as obras da carne e produza em você todo o fruto do Espírito. Amém? Escreve para mim, tu tem endereço. É só falar Pedro Bittencourt, que a internet, que é dedo duro, vai falar como me encontrar. Quero te abençoar no nome, por amor de Jesus. Quero pedir a você que fique em pé. Você que está aí, meio entre a cruz e a espada, fique em pé, põe a mão no seu coração. Você também que está me vendo no Facebook, eu quero fazer uma oração para você. Senhor. Deserto é lugar de pessoas mais do que vencedoras em Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai, levanto as minhas mãos na direção de todos que estavam, e faço e conjugo esse verbo no passado, pela fé. Estavam desesperados, decepcionados, desanimados com o momento que estão vivendo. Esse deserto em que muitas pessoas rotulam os que estão no deserto como pessoas abandonadas por Ti. Mas não somos abandonados. Tu estarás conosco até a consumação dos séculos. E eu quero pedir, Senhor, que a Tua força, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua bondade, Teu amor, Tua justiça, os Teus atributos se manifestem em cada pessoa que neste momento se encontra no deserto. Eu te peço isso, Senhor, em nome e por amor do Senhor Jesus. E quem crê, curte aí. Quem crê e está aqui, diga amém. Diga glórias ao nome do Senhor. À noite nós estamos de volta aqui às 19h45. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém.